Pessoal, bom dia. Vamos lá. Aqui eu acho que é o único lugar que começa na hora, né? Eu vejo os caras também começando. É isso mesmo, falta um minuto, mas nós, como bons brasileiros, vamos começar agora. Bem, eu quero apresentar aqui para vocês meu grande amigo Fábio Calvão. Ele é da Clínica Bem-Estar, de reabilitação de qualidade de vida. E por que eu trouxe ele aqui? É muito simples. Vocês sabem aquelas besteiras que falam, de videogame violento, aquelas coisas de programa feminino? Ele está aqui para provar que isso é tudo mentira, né? E que fora isso, ele tem um trabalho excepcional no Nordeste sobre a terapia ocupacional, pessoas da terceira idade e com games. Então, eu queria uma salva de palmas para o meu amigo Fábio. E agora com vocês, então, Fábio Galvão, da Clínica Bem-Estar. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Moacir pelo convite. E eu venho falar um pouco a vocês a minha experiência em Natal, lá no consultório da Bem-Estar. Falar um pouco do que é a terapia ocupacional e por que o game está aliado à terapia ocupacional. Quando eu vou dar essa palestra, a primeira pergunta que eu faço: alguém aqui sabe o que é terapia ocupacional? Pode levantar a mão. 2. Porque assim, chegam para mim com as seguintes perguntas: é um tipo de fisioterapia? É fisioterapia misturada com psicologia e serviço social? É fisioterapia ocupacional? É para ocupar o tempo? E a resposta é não. Então, o que seria a terapia ocupacional? Eu coloquei essa foto, de uma pessoa que está fazendo atividades manuais. A terapia ocupacional ela é uma profissão da área da saúde, mais especificamente da reabilitação, da área também da educação e parte social. Qual é o nosso principal objetivo? Reabilitar o paciente, independente da área que for, seja ela física, mental, psicossocial, a fim que ele consiga fazer todas essas atividades sem nenhum tipo de dependência, como sendo escovar os dentes, tomar banho, até atividades mais complexas, como dirigir ou fazer manuseio de dinheiro. Dentro disso, utilizamos como recurso a atividade. Qualquer tipo de atividade, utilizamos, ele será um meio da reabilitação do paciente. É mais ou menos assim: quando você vai fazer uma atividade, a cada dia que passa, vamos aprendendo novas atividades, como andar, engatinhar, dirigir, alguns andar de bicicleta. Então, aprendemos aquela atividade, o nosso cérebro, ele recebe a informação, ele processa e dá a resposta correta. Imagine se alguém de vocês tivesse alguma doença e que você não conseguisse fazer nenhum tipo dessa atividade. Sei lá, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma deficiência na minha mão, A função principal da mão é pegar, levar um objeto e soltar. Então, se você tiver algum tipo de deficiência, seja ela física ou então também psicológica ou cognitiva, ou você não vai fazer a atividade correta, ou você vai fazer com algum tipo de limitação. Campo de atuação. A terapia ocupacional, ela pode atuar em vários campos. Uma delas é em clínica de ortopedia e traumatologia, clínicas de neurologia, clínicas de oncologia, em hospitais, educação inclusiva com crianças com necessidades especiais em escolas, em alterações sensoriais, saúde do trabalhador na qualidade de vida dele, gerontologia, que é a área que estuda a saúde do idoso, em alteração do desenvolvimento e na área social. Dentro da terapia ocupacional, existe uma área chamada tecnologia assistiva, que nada mais é do que a pesquisa e desenvolvimento de equipamentos que servem para aumentar ou restaurar a função humana, como também a fazer com que melhore o desempenho funcional nas suas atividades de vida diária ou vida prática,
pode compensar uma limitação física ou cognitiva, aumentar a segurança, evitar lesões e articulações. Aí eu já estou começando a funilar mais a minha palestra, né? Já estou perdendo a entrar no videogame. É por isso que o videogame ele entra nessa área de tecnologia assistida. Aí, tem um termo está sendo muito bem utilizado hoje, chamado de reabilitação virtual. Que nada mais é do que o uso da realidade virtual. Através de um dispositivo, ele vai simular ambientes virtuais que são semelhantes aos ambientes reais. E esse tipo de reabilitação está sendo muito bem visto e pesquisado em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. O primeiro termo a ser que apareceu foi em 1970, chamado de realidade artificial. Foi os primeiros acessórios que combinavam computadores e sistema de vídeo. Em 87, a VPL Research iniciou a venda de capacetes e luvas digitais. A reabilitação virtual ela pode ser classificada de duas maneiras. A primeira é a imersiva e não imersiva. A imersiva é como envolve capacetes e luvas, e a não imersiva é o uso de televisão ou monitor, que seria o nosso videogame comum. E a outra classificação ela pode ser a reabilitação virtual de simulação, que utiliza dispositivos que o usuário pode se sentir no mundo virtual, mas na verdade não está. A de projeção, que ele está fora do mundo virtual, mas pode se comunicar com personagens ou objetos virtuais. A de aumentada, que utiliza um capacete específico, que combina imagens do mundo real e do mundo virtual. E a de mesa, que utiliza monitores e óculos em conjunto com um projetor, onde o utilizador vê o mundo virtual. No caso, esses novos videogames, que é o Nintendo Wii, o Xbox Kinect e o PS3, ele está dentro de simulação e o de projeção. E agora a parte mais importante da minha palestra fala sobre o videogame. Esses novos videogames, chamados de segunda geração, que seriam o Nintendo Wii, o Xbox PS3, qual o diferencial dele? Porque eles trabalham com o movimento. E esse movimento, eles são semelhantes aos praticados nas atividades do dia a dia, porque isso vai facilitar muito a recuperação do indivíduo, seja ela motora, física, psíquica ou cognitiva. E a maioria dos seus jogos são jogos simuladores. Geralmente eles vão simular partidas de esporte e até alguns eles simulam atividades de vida diária, como vou mostrar mais à frente. Vou falar agora a diferença dos três consoles, explicar porque eu utilizo mais o Nintendo Wii hoje do que eu jamais. Para falar a verdade, eu só utilizo o Wii e o Kinect. Por que o Wii? Porque tem o maior número de jogos em relação aos três, para utilizar na reabilitação, tanto os trabalhamentos superiores e menos inferiores, o baixo custo em relação aos três, e o número de acessórios que façam que aumente mais a vontade de jogar, né? Para ficar mais realista os acessórios. E o único ponto em relação aos três seria a qualidade de imagem. O Xbox. Por que o Xbox? Não se usa controle, os movimentos são mais reais e você pode movimentar o corpo inteiro. E os contras é o quê? Capaz de reconhecer movimentos mais finos do que os movimentos assim com a mão, e não reconhece. E se você utilizar com um paciente cadeirante ou um paciente amputado, ele não vai reconhecer o membro. Você não consegue jogar. Ou então você joga com algum tipo de dificuldade. O bom do PS3, questão de lag, a questão de que os movimentos são muito mais reais e aquela de imagem que é Blu-ray que não se discute. E também o X também não deixa a desejar. E o contra são a limitação de jogos, em relação aos três jogos são muito limitados. Você não consegue trabalhar com membros inferiores e o alto valor. Essa experiência aliada à realidade virtual começou no Canadá já faz uns 10 anos. E o primeiro terapeuta ocupacional a utilizar esse tipo de pesquisa, esse tipo de reabilitação, foi o Dr. Rob Winger, que é um terapeuta ocupacional que estava falando. E um dia ele em casa brincando, jogando videogame com um amigo, ele começou a perceber quando o Nintendo Wii ele podia ser importante na reabilitação, que poderia ajudar na questão de equilíbrio, coordenação, resistência, força muscular no tronco e nas pernas. No Reino Unido, o IFED Plus ele ganhou um selo no Sistema Nacional de Saúde.
E nos Estados Unidos, em 2010, foi pela Associação Americana de Cardiologia. Benefício do videogame ao nosso corpo. Dentro de muitos, o que posso falar aqui, que é fortalecimento muscular, ele melhora a amplitude de movimento. Então, se você tem uma limitação de movimento, você começa a utilizar o videogame, você aumenta, e é uma coisa interessante. Quando você joga, se você tem uma dor física, se você tem um limite de movimento, quando você joga, você consegue fazer o movimento desejado. É bem interessante. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele libera uma substância chamada endorfina, que é a substância do prazer. Então, você esquece a dor e você consegue fazer o movimento desejado. Também na questão da atividade cerebral, a questão cognitiva, a concentração e equilíbrio, atenção sobre atividades, deixando de lado exercícios monótonos e repetitivos. O que acontece? Você chama o paciente, né, a fazer uma sessão terapêutica, ou atendimento de fisioterapia, você fala, poxa, fisioterapia hoje, saco, isso é muito chato, não quero hoje não, aquele tudo de novo. E com o videogame não, ele dá um estímulo à pessoa para você querer sempre retornar à terapia. A questão da superação. Eu, como terapeuta ocupacional, eu não vejo se o seu paciente vai ganhar um jogo. E sim se ele vai fazer aquele movimento que eu quero, que ele deseja que ele faça, ou uma outra função cognitiva ou psicossocial. Mas isso não impede ele se motivar a querer voltar e querer melhorar sua pontuação no jogo. Como falei anteriormente, é um movimento cognitivo. Você trabalha a atenção, trabalha a concentração, memória, resolução de problemas, cálculo, entre outros. Muitas possibilidades para complementar a reabilitação. Eu, como terapeuta, eu não utilizo só o videogame em toda a minha sessão. Eu faço um acordo com o meu paciente. Olha, hoje é videogame, na próxima sessão é outra atividade, outro videogame é atividade, e assim vai. Ele serve para a recuperação de fraturas, lesões musculares, ligamentares ou tendinhas, algumas doenças neurológicas, como paralisia cerebral, acentuação cefálico, traumatismo crânioencefálico, por aí vai. Pacientes amputados, como também para treino de prótese. Você tem um paciente que perdeu uma perna ou um braço, eu coloco a prótese nele, eu vou fazer o treino com ele. Precauções. A terapia ocupacional, para ser terapia ocupacional, você tem que fazer com um profissional. Daí você chegar a fazer a atividade e falar, não, estou fazendo terapia ocupacional. Não, você está se ocupando. E assim, como forma de terapêutica, eu não recomendo o paciente jogar sozinho em casa. Por quê? Porque eu não sei se o movimento que está fazendo é certo ou errado. E às vezes, em vez dele melhorar, ele pode piorar a situação dele. Por isso que a importância de um profissional da área de saúde. Mas também a pessoa que gosta de jogar videogame e que também não tem uma precaução, joga demais, ele pode desenvolver algumas doenças tais como tendinites em ombro, que é mais conhecido como síndrome do impacto, inflamação de cotovelo, rigidez muscular, lesões de joelhos, punhos e demais articulações. Você pode desenvolver a síndrome do túnel do carpo, lombalgias e câimbras, e ele é contraindicado para pessoas que têm deficiência visual, déficit intelectual ou de leitura, pessoas que nunca tenham tido contato com um computador ou com videogame, mas isso aí é relativo, por quê? Eu tenho pacientes idosas que nem sabem mexer com o computador. E no primeiro contato com o videogame, elas conseguiram jogar e conseguiram fazer o que eu queria. Crianças que têm alguma dificuldade de coordenação devido à sua consciência proprioceptiva reduzida. E pacientes hipertensos. O que acontece? Quando eu sei a pressão, então vou chamar um paciente que eu sei que é hipertenso, chega no consultório. Primeiro vou averiguar a pressão dele para ver se está com pressão alta. Porque se ele tem pressão alta, não faz uma atividade que ele vai aumentar a sua pressão. E se ele não chegou no meu consultório com pressão alta, eu fico de vez em quando controlando. Eu faço a partidinha, depois vou verificar a pressão dele, depois eu volto. E cada atendimento eu uso então de 1 hora. 45 minutos jogando e 15 minutos para fazer alongamento. E pacientes epiléticos também é complicado. A terapia ocupacional, quando você começa a parte cientificamente descrever e
mandar para a revista científica, a gente faz a prática baseada em evidência, né? Primeiro procura evidência, já em grandes revistas científicas, e a partir daí você começa a fazer sua pesquisa. E dentro das pesquisas, algumas pesquisas temos. Em Chicago já foi utilizado em unidades de lesão da coluna, em Washington, em internos feridos durante a guerra do Iraque, na Alemanha, em soldados feridos para recuperação de força, na Inglaterra, flexibilidade, amplitude e movimento em pacientes queimados, na Geórgia, pacientes mal de Parkinson, no Wisconsin, população idosa, e recentemente, Natal, lesão transmediana lunar, que foi um artigo que foi escrito por mim e pelo meu colega Luiz Gondim, que foi o uso do videogame em uma criança de 8 anos de idade. E eu posso dizer que somos pioneiros dentro da terapia ocupacional, porque até então, se eu for procurar artigo científico, não se encontra artigo científico brasileiro. A maioria dos artigos são americanos. Dentro da terapia ocupacional, das principais revistas eu não encontrei, até hoje de manhã. Os principais jogos que eu utilizo dentro do Nintendo Wii: o esportes visuais, qualquer um dessa franquia de esportes. Você pode trabalhar muito a questão de membro superior. O Fit e Fit Plus, posso trabalhar membro superior e inferior, justamente de equilíbrio, transferência de peso. Esse Big Brain Academy, que seria um jogo só de atividades cognitivas, né? Posso trabalhar com idoso. O E-Play também, se trabalha muito movimento de membro superior. Esses jogos eu acho interessante, é o Cooking Mama e Cook of Big Cooking, que são jogos que eles simulam atividades culinárias. Então, todos os movimentos que você faz dentro da cozinha é muito semelhante, é muito realista. O movimento de você mexer uma panela, de cortar algum alimento ou peneirar alguma comida é muito parecido. É impressionante. Então, você tem um paciente, dentro da terapia ocupacional, eu trabalho com treino de atividade de vida diária. Então, você tem um paciente que tem alguma patologia, em que ele simplesmente deixou de fazer a atividade culinária, que é uma atividade que ele gosta, que é significativa é melhor para ele. Então, eu utilizo primeiro o videogame para ter um treino com ele, depois vou para a parte real, dentro da cozinha mesmo, fazer o treino de atividade. Esse Roche Party 3 ou qualquer tipo de jogo de música, de dança. Esse Raving Rabbits também é um tipo de jogo, são vários mini-jogos, e um desses mini-jogos você faz o movimento de se barbear, escovar os dentes e limpar a orelha. Pra gente pode achar, pô, Fábio, é um movimento besta, qualquer um sabe fazer. Mas quando você tem uma deficiência, é totalmente diferente. Você não consegue fazer de jeito nenhum. Ou você consegue, mas com muita dificuldade. Esses Band Hero, Guitar Hero, você pode trabalhar muito bem. E esses Let's Take você trabalha com movimentos mais finos. Você coloca o controle em cima do papelão e fica dando as pequenas batidas. E jogos de esportes. Tem esportes e adjacência de esportes que já tem no Guiné, já tem bem, acho que 4, 5, se não me engano. Qualquer tipo de jogos de dança. E também esse Body and Braille. Quem nunca conheceu esse jogo é interessante. São atividades cognitivas que você responde com o corpo. Joyride, Game Party Motion, Kinect Adventures e Kinect Animais. Aí eu tenho outro tipo de coisa, né? Eu tenho um segmento que eu nunca vou usar um Kinect Adventures no idoso. Porque quem já jogou esse jogo, né, sabe que é um jogo dinâmico, você tem que ficar pulando muito. E se você colocar um idoso, ficar pulando, ele vai sofrer uma queda, vai fraturar e não vai dar certo. Eu vou falar um pouco da Bem-Estar, que é a empresa na qual estou aqui representando. Estamos há um ano no Natal, trabalhamos são 7 terapeutas ocupacionais, trabalhamos com terapia ocupacional e também de massoterapia, reflexologia e acupuntura auricular. Além disso, a terapia ocupacional tem um foco dentro do consultório, que é atendimento a idoso e a qualidade de vida do trabalhador. E agora eu vou falar um pouco dos relatos de alguns pacientes, por fotos. Esse paciente, ele foi um acidente de trabalho, ele ficou só com o polegar e esse daqui, certo? Então eu comecei a usar um videogame com ele para fazer a reabilitação. Vocês notem que eu coloquei uma liga para ajudar a segurar o controle, porque dentro do CEP-terapeuta eu posso utilizar vários recursos que eu consiga
fazendo com que ele melhore seu desempenho. Eu posso dar um exemplo. Eu tenho um paciente que eu quero que ele ganhe força no braço. Então eu posso colocar um peso no braço